Humilde trabalhador gasta seus últimos R$ 20 para alimentar uma menina sem teto, um ano depois. João Monteiro, 42 anos, era um homem simples, mas com um coração generoso. Vivia no bairro do Centro, em Fortaleza, onde os dias eram quentes e os desafios constantes. Morava em um pequeno quarto alugado, e sua vida era marcada pelos bicos que fazia como pedreiro e eletricista, trabalhos que lhe garantiam o básico para sobreviver. A pandemia havia tornado tudo mais difícil, mas João era resiliente, encarando cada dia com determinação e uma humildade que conquistava quem o conhecia. Naquela tarde de junho, o calor do sol parecia sufocar. João caminhava pela beira-mar, pensando no próximo trabalho e no pouco dinheiro que tinha no bolso. R$ 20, seus últimos, cuidadosamente guardados para o jantar. Enquanto andava, notou uma jovem sentada na calçada, encostada a um poste. Seu olhar vazio e as roupas desgastadas contavam uma história de dificuldades. João hesitou por um instante, mas algo nele não permitia que seguisse adiante sem ao menos tentar ajudar. Ele se aproximou devagar. "Tá tudo bem com você?", perguntou com uma voz gentil. A moça levantou os olhos, surpresa pela abordagem, e balançou a cabeça negativamente. "Eu só tô com fome", respondeu quase em um sussurro. João sentiu um aperto no peito. Sem pensar duas vezes, foi até um quiosque próximo e comprou uma quentinha com o pouco dinheiro que tinha. Ao entregar o prato à jovem, percebeu que seus olhos se enchiam de lágrimas. "Obrigada, eu me chamo Ana", disse, com a voz embargada pela emoção. João apenas sorriu, sentando-se ao lado dela por alguns minutos enquanto ela comia. "Às vezes, tudo que a gente precisa é um pouco de sorte e de alguém que se importe", respondeu ele, sem imaginar que aquele gesto simples marcaria o início de algo muito maior do que poderia imaginar. João não conseguiu esquecer o olhar de Ana após aquele encontro. Nos dias que se seguiram, ele passou a observar com mais atenção as ruas do bairro em suas caminhadas. Algo dentro dele parecia diferente, como se o simples gesto de ajudar Ana tivesse acendido uma nova chama. Ele sabia que não poderia resolver todos os problemas do mundo, mas talvez pudesse fazer algo mais por ela. Certo dia, ao passar pelo mercado público, avistou Ana novamente. Estava sentada sob uma marquise, observando o movimento, como se tentasse encontrar um sentido em meio ao caos da cidade. Ele se aproximou, e ela o reconheceu imediatamente, abrindo um sorriso tímido. "Você de novo", disse, com um tom que misturava surpresa e alívio. João sentou-se ao lado dela e puxou conversa, descobrindo mais sobre sua história e os caminhos que a haviam levado àquela situação. Ana contou que havia vindo do interior em busca de trabalho, mas, sem contatos na cidade, acabou perdendo o pouco que tinha. Não queria voltar para casa e enfrentar o olhar de pena dos conhecidos. João escutava em silêncio, compreendendo a vergonha que ela carregava. "Eu conheço um lugar que pode te ajudar", sugeriu. "É um abrigo ali perto, eles têm comida e uma cama para dormir." No início, Ana recusou. Tinha medo de julgamentos e de se sentir presa em um lugar estranho. Mas a insistência carinhosa de João, cheia de palavras de incentivo, a convenceu a tentar. O abrigo se mostrou uma oportunidade que Ana não esperava. Era um lugar simples, mas com pessoas dispostas a ouvir e ajudar. João continuou visitando-a, mesmo com sua rotina cheia de trabalhos temporários. Levava pequenas coisas, como frutas ou uma peça de roupa que conseguia economizar para comprar. Para Ana, aqueles gestos eram mais valiosos do que qualquer riqueza, pois representavam a constância que há muito ela não conhecia. Com o passar das semanas, Ana começou a participar das atividades oferecidas pelo abrigo. Fez amigos, aprendeu coisas novas e até se voluntariou para ajudar nos serviços internos. João notava as mudanças. A cada encontro, via uma Ana diferente, mais segura, mais confiante. Em uma dessas visitas, ela revelou com entusiasmo: consegui um emprego em uma livraria. "É temporário, mas já é alguma coisa." João ficou radiante, e o sorriso que ele deu parecia maior do que a própria cidade. Enquanto Ana dava os primeiros passos para reconstruir sua vida, João sentia que algo em si também estava mudando.
Ele não conseguia deixar de pensar no impacto que pequenos atos tinham na vida de outras pessoas. Sua própria vida parecia ganhar novo sentido ao ver Ana florescer. As dificuldades continuavam, mas agora havia uma sensação de propósito que ele nunca havia experimentado antes. Mas os desafios não desapareceram completamente. Havia dias em que Ana ainda se sentia desmotivada e outros em que João duvidava de si mesmo. No entanto, juntos, eles aprenderam a encontrar forças um no outro, formando um laço que se tornava mais forte a cada dia. Ambos ainda tinham um longo caminho pela frente, mas agora não estavam mais sozinhos. João observava com admiração o progresso de Ana. Cada vez que a visitava na livraria onde ela trabalhava, era recebido por um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ela havia encontrado um ritmo, uma rotina, e começava a sonhar novamente. Certo dia, enquanto tomavam café em uma padaria próxima, Ana comentou que gostaria de voltar a estudar. Quero terminar o ensino médio e quem sabe fazer faculdade um dia, disse, com os olhos brilhando. João ficou impressionado com sua determinação e imediatamente prometeu ajudá-la no que fosse preciso. Nos dias seguintes, Ana começou a procurar informações sobre escolas que oferecessem ensino noturno. João a acompanhou em algumas dessas visitas, equilibrando seu tempo entre os trabalhos que fazia durante o dia e o apoio a Ana à noite. Ela finalmente encontrou uma escola que a aceitou, e, na primeira aula, ele fez questão de levá-la até a porta. Você está no caminho certo, Ana. Nunca deixe ninguém dizer o contrário, disse, enquanto ela agradecia com um abraço apertado. Enquanto Ana dava passos firmes em direção a um futuro melhor, a vida de João também começou a mudar. A história do gesto que ele havia feito ao ajudá-la chegou aos ouvidos de algumas pessoas do bairro. Um dono de uma construtora local, impressionado com sua generosidade, ofereceu a ele uma oportunidade de trabalho fixo como mestre de obras. Era um emprego estável, algo que João não tinha há anos. Ele aceitou de imediato, sentindo que finalmente podia respirar aliviado. O novo emprego trouxe uma estabilidade que João há muito não experimentava. Ele conseguiu quitar algumas dívidas antigas e até melhorar seu pequeno quarto alugado. Aos poucos, sua vida começava a se organizar, mas ele não esquecia de Ana. A amizade entre os dois crescia cada vez mais, agora marcada por trocas constantes de apoio e aprendizado. Ana o incentivava a investir em si mesmo, enquanto ele era uma fonte constante de motivação para ela continuar seus estudos. Algumas semanas depois, Ana apareceu na casa de João com uma sacola nas mãos. Eu trouxe um presente, disse, sorrindo. Era um par de botas de trabalho novas, algo que João sempre adiava comprar por priorizar outras despesas. Ele ficou sem palavras. Você já fez tanto por mim, João. Eu queria retribuir, mesmo que fosse algo pequeno, disse, enquanto ele abraçava o presente como se fosse o mais precioso do mundo. Para João, aquilo era mais do que um par de botas. Era a prova de que a solidariedade tinha gerado um círculo de bondade que continuava crescendo. João acordava cedo, como de costume, mas agora sentia algo diferente. Seu trabalho na construtora o preenchia de orgulho, e ele começava a ser reconhecido pelo esforço e pela dedicação. Em um dia comum, o dono da empresa pediu que ele coordenasse um novo projeto de reforma em um centro comunitário no bairro. A ideia de revitalizar um espaço que beneficiaria tantas pessoas o animou. João sabia que aquele trabalho não era só sobre paredes e concreto, mas sobre transformar vidas, como a dele tinha sido transformada. Enquanto isso, Ana estava enfrentando um novo desafio. Os estudos noturnos estavam mais difíceis do que ela imaginava, mas a vontade de progredir era maior. Em uma noite, depois de um dia cansativo, ela chegou na casa de João com um caderno cheio de anotações. Pode me ajudar com isso aqui? Matemática nunca foi meu forte, pediu, rindo. Ele olhou para os exercícios e, com paciência, começou a explicar. Foi um momento simples, mas cheio de significado. Ana sentiu que, pela primeira vez, tinha alguém com quem podia contar incondicionalmente. O projeto no centro comunitário começou a ganhar forma, e João decidiu envolver Ana. Ele sabia que o lugar poderia inspirá-la ainda mais. Quando a levou até lá,
explicou como o espaço seria usado para cursos e oficinas. Você poderia dar ideias do que seria útil para quem está começando do zero, como você fez, sugeriu. Ana ficou emocionada com o convite e prometeu pensar em algo. Ela começou a participar das reuniões e a sugerir atividades voltadas para jovens em situação de vulnerabilidade. Uma tarde, durante uma dessas reuniões, Ana sugeriu uma oficina de leitura para crianças, algo que misturava sua paixão por livros com a vontade de ajudar. A ideia foi bem recebida, e ela ficou encarregada de organizar o projeto. Enquanto isso, João, com sua experiência prática, ajudava a montar o espaço onde as oficinas seriam realizadas. Juntos, formavam uma equipe inesperada, mas extremamente eficaz. À medida que o centro comunitário se aproximava da inauguração, João e Ana perceberam o impacto que estavam causando não apenas um no outro, mas na comunidade ao redor. O lugar já era ponto de curiosidade para os moradores, e muitos começaram a se voluntariar para ajudar. O sentimento de união crescia, e a história deles era vista como um exemplo de como pequenos gestos poderiam criar grandes mudanças. Apesar das conquistas, ambos sabiam que aquele era apenas o início de algo maior. A inauguração do centro comunitário foi um marco para o bairro. João se sentia emocionado ao ver tantas pessoas reunidas, muitas delas curiosas para conhecer o espaço e as atividades que ele e Ana haviam ajudado a planejar. Durante a cerimônia, o dono da construtora fez questão de reconhecer o trabalho de João, elogiando sua dedicação e visão. É gente como o João que transforma a cidade e faz a diferença na vida das pessoas, disse. Os aplausos encheram o ambiente, e João, sempre humilde, apenas sorriu e agradeceu. Ana, por sua vez, estava ocupada com a organização da sua oficina de leitura. No primeiro dia, apenas 5 crianças apareceram, mas isso não a desanimou. Ela sentou no chão com elas e começou a ler uma história, sua voz ganhando vida a cada frase. Aos poucos, outras crianças curiosas foram se aproximando, e, ao final, o pequeno grupo tinha dobrado de tamanho. Quando João passou para conferir, encontrou Ana cercada de sorrisos e risos, o que encheu seu coração de orgulho. Com o centro comunitário funcionando, João começou a perceber que o projeto não apenas ajudava outras pessoas, mas também trazia mudanças dentro dele. Certo dia, durante uma conversa com Ana, ele confessou: "Eu nunca imaginei que poderia fazer algo assim, que minha vida pudesse ter tanto impacto." Ana respondeu com um sorriso: "Você não só imaginou, João. Você fez acontecer. E isso é o que importa." Suas palavras ecoaram na mente dele, plantando uma ideia que ele ainda não sabia como definir. Enquanto isso, Ana recebia uma proposta inesperada. O dono da livraria onde trabalhava havia percebido sua paixão por leitura e organização e lhe ofereceu um cargo de maior responsabilidade, como assistente de administração. Embora animada, ela também sentia receio de não estar pronta. Quando contou a João, ele a encorajou: "Você já superou tanta coisa, Ana. Isso é só mais um passo. E, se der errado, você sempre pode tentar de novo." Suas palavras foram o impulso que ela precisava para aceitar o desafio. As conquistas de Ana e João começaram a inspirar outras pessoas no bairro. Um grupo de moradores decidiu se unir para organizar eventos no centro comunitário, ampliando ainda mais o alcance das atividades. Ana foi convidada a liderar uma reunião para discutir ideias, e João ofereceu sua ajuda prática para implementar as mudanças. Juntos, continuavam a construir algo maior do que imaginavam, cada dia mais conectados pelo desejo de transformar o que estava ao redor. Apesar dos avanços, havia momentos em que ambos enfrentavam dificuldades. Ana, por vezes, sentia o peso das responsabilidades, enquanto João ainda lidava com as inseguranças do passado. Mas, em cada obstáculo, eles encontravam forças um no outro. A parceria entre os dois ia muito além de amizade, era um laço que carregava esperança e resiliência, mantendo viva a certeza de que ainda havia muito por fazer. As semanas passavam, e o centro comunitário se tornava um ponto de encontro vibrante para o bairro. Um dia, enquanto João estava ocupado ajustando a instalação elétrica de uma das salas, Ana entrou apressada, segurando um cartaz. "Olha só, querem fazer um evento para arrecadar fundos."
Uma feira cultural com música, comida e exposições, disse, animada. João olhou para o cartaz e sorriu. Isso pode ser incrível para trazer mais gente e divulgar o trabalho aqui, respondeu. A ideia os empolgou, e logo começaram a planejar como poderiam ajudar. Ana se envolveu na organização da feira, usando sua criatividade para montar um espaço dedicado às crianças, com contação de histórias e atividades lúdicas. Já João ficou encarregado de coordenar os preparativos do palco e das barracas, algo que demandava sua experiência prática e atenção aos detalhes. Durante as semanas de preparação, ambos trabalharam incansavelmente, encontrando força no entusiasmo e no apoio mútuo. No dia do evento, o centro comunitário estava mais cheio do que nunca. Ana circulava com uma prancheta, garantindo que tudo estivesse no lugar, enquanto João ajudava a ajustar o som para a apresentação de uma banda local. Ver tantas pessoas participando, sorrindo e se conectando trouxe uma satisfação que palavras não poderiam descrever. Quando a noite chegou e as luzes do palco iluminaram o espaço, João e Ana pararam por um momento para observar. Olha o que conseguimos, disse Ana, emocionada. João concordou, sentindo que aquilo era mais do que um evento, era a prova de que estavam no caminho certo. Após a feira, os resultados superaram todas as expectativas. O dinheiro arrecadado seria suficiente para reformar mais áreas do centro e expandir as atividades. Além disso, o evento atraiu a atenção de uma fundação local, que demonstrou interesse em apoiar os projetos desenvolvidos ali. Quando Ana compartilhou a notícia com João, ele ficou surpreso, mas ao mesmo tempo viu ali uma oportunidade. Se eles quiserem ajudar, podemos finalmente pensar em algo maior, sugeriu. O comentário abriu espaço para conversas sobre planos futuros, despertando novas ideias. Com o apoio da fundação, João e Ana começaram a desenvolver novos projetos. Ana propôs um curso de alfabetização para adultos, algo que poderia trazer dignidade a tantas pessoas que frequentavam o centro. João, por sua vez, sugeriu oficinas de capacitação profissional, acreditando que oferecer ferramentas práticas poderia ajudar muitos a encontrar emprego. Enquanto estruturavam essas iniciativas, percebiam como suas vidas haviam mudado desde aquele primeiro encontro. Apesar do entusiasmo, os desafios continuavam presentes. Em uma noite, após um longo dia de trabalho, Ana confessou a João suas inseguranças sobre liderar tantas iniciativas. E se eu falhar? E se não for suficiente? Ele olhou para ela, com a tranquilidade de quem já enfrentou muitas batalhas, e respondeu: Você já fez mais do que suficiente, Ana. E mesmo que algo dê errado, a gente aprende e tenta de novo. É assim que seguimos em frente. Suas palavras deram a ela a confiança que precisava, reforçando que, juntos, podiam superar qualquer obstáculo. Os novos projetos começaram a tomar forma, trazendo movimento constante ao centro comunitário. Ana liderava o curso de alfabetização com entusiasmo, enquanto João, com sua experiência prática, ajudava a organizar as oficinas de capacitação. O espaço que antes parecia vazio agora estava cheio de vida, com pessoas entrando e saindo, trocando histórias e construindo esperanças. Certa manhã, ao observar um grupo de jovens aprendendo a instalar equipamentos elétricos, João sentiu um orgulho silencioso. Ele se viu refletido neles, relembrando os dias em que precisou aprender tudo sozinho. Uma tarde, Ana recebeu uma visita inesperada enquanto organizava os materiais das aulas. Era uma senhora idosa que trazia nas mãos um caderno antigo. Soube que vocês estão ajudando as pessoas a aprender a ler, disse, com a voz tremendo de emoção. Eu nunca tive essa chance, mas acho que ainda posso tentar. As palavras tocaram Ana profundamente, e ela prometeu ajudá-la a alcançar aquele sonho. No final da aula, a senhora sorriu com olhos brilhantes, dizendo: Achei que fosse tarde demais para mim, mas aqui me sinto renovada. Enquanto isso, João se viu envolvido em um desafio maior. Um jovem que frequentava a oficina de capacitação se aproximou dele pedindo um conselho. Eu tenho experiência, mas ninguém me dá uma chance por causa da minha história, disse, referindo-se ao seu passado problemático. João sabia o que significava ser julgado pelas aparências e decidiu fazer algo a respeito. Ele contatou o dono da construtora onde trabalhava e explicou a situação.
Com alguma relutância inicial, conseguiram que o rapaz fosse aceito em um estágio. Quando ele voltou ao centro para contar sobre o primeiro dia de trabalho, o sorriso em seu rosto era prova de que valia a pena insistir. Ana e João começaram a notar que o impacto do centro estava indo além do esperado. Certa noite, durante uma reunião com a fundação parceira, eles foram informados de que o trabalho desenvolvido ali tinha chamado a atenção de outras comunidades em Fortaleza. Vocês criaram algo único, disse um dos representantes. Estamos considerando apoiar a expansão para outros bairros. A notícia trouxe entusiasmo, mas também uma dose de responsabilidade. Ambos sabiam que precisariam planejar cuidadosamente para manter a essência do projeto. Nos dias que se seguiram, enquanto planejavam as próximas etapas, Ana sugeriu que o centro deveria contar mais histórias de sucesso, mostrando como as vidas estavam sendo transformadas. João concordou e sugeriu criar um mural no corredor principal, onde os frequentadores pudessem compartilhar suas jornadas. Quando o mural ficou pronto, as primeiras histórias começaram a aparecer, desde conquistas simples até mudanças profundas. Era um lembrete constante de que cada esforço, por menor que fosse, fazia uma diferença imensa na vida de alguém. Com o mural de histórias ganhando vida, o centro comunitário tornou-se um lugar ainda mais especial. Pessoas que antes passavam despercebidas agora eram vistas e ouvidas. Ana observava os relatos com emoção, percebendo como as pequenas conquistas compartilhadas inspiravam outros a tentar também. Uma tarde, enquanto lia uma história sobre um homem que aprenderá a ler e agora ajudava o neto nas tarefas escolares, Ana sentiu os olhos marejados. Isso é maior do que imaginamos, disse a João, que passava por ali com ferramentas na mão. Ele apenas assentiu, sentindo o peso da mesma verdade. João, por outro lado, estava ocupado com um novo projeto: transformar uma área vazia atrás do centro em um pequeno jardim. Ele acreditava que aquele espaço poderia ser um refúgio para quem buscasse um momento de calma. Com a ajuda de alguns voluntários, começou a limpar o terreno e a planejar como torná-lo acolhedor. Em um final de semana, Ana decidiu se juntar à equipe, mesmo não tendo experiência com plantas. Se você consegue alfabetizar, consegue plantar também, brincou João, enquanto ela se esforçava para cavar um buraco. Ambos riram, e aquele momento descontraído reforçou a parceria entre os dois. Durante a criação do jardim, João conheceu uma jovem artista que frequentava o centro. Ela sugeriu decorar o espaço com murais coloridos que representassem a diversidade da comunidade. A ideia foi imediatamente aceita, e ela começou a desenhar esboços que incluíam imagens de trabalhadores, estudantes e famílias. Quando as pinturas começaram a ganhar forma, mais moradores se envolveram, trazendo cores e vida para o lugar. João ficava observando de longe, sentindo-se agradecido por ver tantas pessoas se unindo em prol de algo positivo. Enquanto o jardim tomava forma, Ana recebeu uma proposta inesperada. Uma organização literária queria que ela palestrasse sobre a importância da leitura e como isso estava transformando vidas no centro. Ana, ainda insegura com sua própria trajetória, hesitou em aceitar. Eu nunca falei para um público assim, confessou a João. Ele a encorajou, dizendo que a história dela era exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. No dia da palestra, Ana subiu ao palco nervosa, mas ao começar a falar, percebeu o impacto de suas palavras nos rostos atentos da plateia. O jardim finalmente foi concluído e se tornou um espaço querido por todos. Durante a inauguração, crianças corriam entre as plantas, enquanto adultos conversavam sob a sombra das árvores. Ana e João sentaram-se em um banco recém-pintado, observando a movimentação com um misto de cansaço e satisfação. Você percebe o que fizemos aqui? Perguntou Ana. João olhou para ela e respondeu com um sorriso: percebo, mas sei que ainda é só o começo. Ambos sabiam que, apesar das conquistas, muitos desafios ainda estavam por vir, mas também entendiam que estavam prontos para enfrentá-los juntos. Com o jardim inaugurado, o centro comunitário parecia completo, mas João e Ana sabiam que sempre havia algo mais a fazer. Certo dia, enquanto Ana revisava algumas propostas de novas oficinas, uma ideia surgiu. João, e se criássemos um programa para adolescentes? Algo que os ajude a escolher uma profissão ou até empreender? João,
que acabava de entrar na sala com as mãos sujas de tinta, parou para pensar. Isso faz muito sentido. A juventude precisa de mais oportunidades. Podemos começar com palestras e ver no que dá. A ideia logo ganhou forma, e ambos começaram a buscar profissionais da comunidade dispostos a compartilhar experiências. Um barbeiro local ofereceu aulas de cortes básicos, uma cozinheira sugeriu ensinar receitas fáceis e lucrativas, e até um fotógrafo se voluntariou para ensinar como usar o celular para produzir boas imagens. Ana organizava a logística enquanto João cuidava dos ajustes físicos para acomodar as novas atividades. O entusiasmo no centro aumentava a cada nova oficina anunciada. Um dos jovens inscritos no programa chamou a atenção de João. Pedro era inquieto, mas mostrava um talento natural para consertar coisas. Durante uma oficina de manutenção básica, João percebeu que o garoto tinha habilidade, mas carecia de confiança. Você é bom nisso, sabia, disse João, enquanto Pedro desmontava uma torneira. O elogio pareceu atingir algo profundo, e Pedro começou a se dedicar ainda mais. Ao final da oficina, ele perguntou a João se poderia continuar ajudando no centro, e o convite foi aceito sem hesitação. Enquanto o programa para jovens ganhava força, Ana enfrentava um novo desafio. Durante uma reunião com a fundação parceira, sugeriram que ela assumisse a coordenação de um projeto similar em outro bairro. A proposta era lisonjeira, mas ela não sabia se estava pronta para lidar com algo maior. Quando contou a João, ele respondeu sem hesitar: se tem alguém que pode fazer isso, é você. Mas só aceite se isso te fizer feliz. Aqui, você já faz toda a diferença. Dias depois, Ana decidiu aceitar o desafio, mas apenas como uma consultora inicial, garantindo que o projeto em seu bairro não perdesse sua atenção. A decisão trouxe novas responsabilidades, mas também ampliou seus horizontes. Enquanto isso, João se viu lidando com novos pedidos de suporte ao centro, que agora era referência em Fortaleza. Ele percebeu que precisariam de mais ajuda e começou a treinar moradores para liderarem algumas das iniciativas, fortalecendo a independência da comunidade. Apesar de todas as novidades, João e Ana mantinham um ritual que os conectava ao início de tudo: suas conversas semanais na beira-mar, sentados em um banco, com o barulho das ondas ao fundo, discutiam ideias, desafios e sonhos. Certa vez, Ana comentou: parece loucura pensar que tudo começou com um prato de comida. João riu e respondeu: não foi só isso. Começou com a escolha de olhar para alguém e se importar. Isso muda tudo. Eles sabiam que a história ainda não tinha um fim, apenas novas páginas a serem escritas. O programa para adolescentes começava a gerar resultados e Pedro, com sua dedicação, rapidamente se tornou um exemplo para outros jovens. João sentia orgulho ao ver o progresso do rapaz. Certo dia, Pedro o procurou para contar uma novidade. Consegui um estágio em uma oficina mecânica. Eles disseram que eu já tenho prática suficiente por causa do que aprendi aqui. João o parabenizou com entusiasmo, mas viu nos olhos do garoto um brilho de gratidão. Obrigado por acreditar em mim, João. Isso mudou minha vida. Enquanto isso, Ana seguia dividindo seu tempo entre o centro e o projeto no outro bairro. Sua presença no novo local começava a gerar frutos, mas ela notava que a comunidade de lá enfrentava desafios ainda maiores. Durante uma visita, conheceu uma jovem mãe chamada Renata, que lutava para sustentar seus 2 filhos com pequenos trabalhos informais. Ana ouviu com atenção e sugeriu que ela participasse das oficinas de capacitação. Renata hesitou, mas acabou cedendo. Dias depois, Ana ficou emocionada ao vê-la inscrita na primeira aula. No centro comunitário, João se deparou com um problema inesperado. O aumento das atividades e o fluxo de pessoas começaram a sobrecarregar as instalações. Ele sabia que precisavam de melhorias urgentes, mas os recursos estavam limitados. Foi então que um grupo de moradores se reuniu para ajudá-lo, organizando um mutirão. Com materiais doados e muita mão de obra voluntária, o centro ganhou uma nova pintura e melhorias estruturais. João ficou comovido ao ver o esforço coletivo e percebeu que a comunidade estava cada vez mais unida. Ana, por sua vez, encontrava desafios emocionais no novo projeto.
Renata, que havia começado a frequentar as aulas, revelou em um momento de vulnerabilidade que tinha medo de fracassar e decepcionar seus filhos. Ana reconheceu aquele sentimento, pois já havia sentido o mesmo em sua própria jornada. Com paciência e palavras encorajadoras, ela ajudou Renata a enxergar seu valor e acreditar no futuro. Pouco tempo depois, Renata conseguiu um emprego em um restaurante, e Ana sentiu que aquele era mais um pequeno milagre em meio a tantos esforços. De volta ao centro original, João e Ana decidiram organizar um evento para celebrar os resultados alcançados até então. A ideia era simples: reunir histórias, apresentações e depoimentos das pessoas que haviam sido impactadas. Quando o dia chegou, o auditório estava lotado. Pedro falou sobre como o estágio mudou sua vida, Renata compartilhou sua trajetória e outros contaram como o centro os havia transformado. Ao final, João e Ana foram surpreendidos com uma homenagem da comunidade, que agradecia pelo impacto de suas ações. O momento foi marcado por aplausos e emoção, reforçando que, apesar dos desafios, eles estavam no caminho certo. Enquanto o centro comunitário florescia, João e Ana começaram a refletir sobre o impacto que haviam causado e as possibilidades que o futuro poderia oferecer. Ana, com o projeto no outro bairro ganhando força, sentia que estava no auge de suas realizações, mas também percebia que sua presença constante no centro principal começava a fazer falta. João, por sua vez, notava que o número de pessoas que buscavam ajuda crescia rapidamente, o que fazia com que novas ideias fossem necessárias para manter a estrutura funcionando. Em uma manhã tranquila, os dois sentaram-se no jardim do centro para conversar. Temos que pensar em algo mais sustentável, disse Ana. O trabalho aqui é incrível, mas depende demais de esforços individuais. Precisamos criar algo que sobreviva sem estarmos sempre presentes. João concordou e sugeriu que estruturassem uma fundação, uma organização que pudesse gerenciar os centros comunitários e captar recursos de forma contínua. A ideia os animou, e nos dias seguintes, começaram a trabalhar nos planos. Com a fundação em andamento, João recebeu uma notícia inesperada. Um grande empresário local, que havia ouvido sobre o impacto do centro comunitário, decidiu fazer uma doação substancial para a iniciativa. Queremos apoiar projetos que realmente transformam vidas, disse o empresário durante uma reunião. A doação permitiria a expansão das atividades e a abertura de novos centros em outras áreas de Fortaleza, levando esperança a ainda mais pessoas. João e Ana mal conseguiam conter a emoção ao verem seus sonhos ganhando proporções ainda maiores. Durante a inauguração do primeiro centro fruto da expansão, Ana encontrou uma surpresa. Entre os novos participantes, estava uma mulher bem vestida, com um sorriso reconhecível. Era Renata, que havia se tornado uma das maiores incentivadoras do projeto. Ela agora era uma das responsáveis por ensinar outras mulheres a encontrarem independência financeira, compartilhando sua própria jornada como inspiração. Nunca pensei que chegaria até aqui, disse Renata a Ana. E tudo começou porque você acreditou em mim. Enquanto isso, João começou a receber convites para palestrar em eventos e compartilhar sua experiência. Em um desses encontros, ele se viu diante de uma plateia de empresários e líderes comunitários. Eu não sou um homem de grandes discursos, começou ele, com sua humildade característica, mas aprendi que gentileza e solidariedade podem transformar mais vidas do que imaginamos. Não é sobre dinheiro ou status, é sobre enxergar o outro e escolher se importar. A fundação ganhou força, e Ana, sempre inquieta, decidiu que era hora de dar mais um passo em sua vida. Inspirada por tudo o que havia vivido, ela se matriculou na faculdade para estudar assistência social. João, por sua vez, continuou liderando a expansão da fundação, mas sempre encontrava tempo para visitar o centro original, o lugar onde tudo havia começado. Em uma dessas visitas, sentou-se no mesmo banco onde havia conhecido Ana, refletindo sobre como um gesto tão simples havia mudado tantas vidas. A história de João e Ana tornou-se um exemplo de como pequenas ações podem desencadear grandes transformações. A fundação continuou a crescer, impactando milhares de pessoas em Fortaleza e além. João e Ana seguiram caminhos distintos, mas mantiveram a amizade e o compromisso com a causa que os unira. Ambos sabiam que a jornada não tinha fim, pois sempre haveria novas vidas a tocar,
novas esperanças a cultivar. Obrigado por acompanhar essa jornada inspiradora até o final. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais histórias que mostram como a bondade e a determinação podem mudar o mundo. Até a próxima!